Homens do Reddit. O que as mulheres fazem que acham que é normal, mas na verdade é estranho? História 1. Eu namorei uma garota que era excessivamente sensível à escolha de palavras. Por exemplo, uma manhã de sábado, eu estava fazendo umas tarefas de casa, era um dia lindo, e eu mandei uma mensagem para ela dizendo: vai ser um ótimo dia. Ela me ligou chorando porque, quando você diz vai ser um ótimo dia, isso me pressiona demais para ter um ótimo dia. Agora estou chorando. Tudo o que eu conseguia pensar naquela hora era: mas que... Acabamos nos separando porque era uma quinta-feira, que era o dia que tinha se tornado a nossa noite de encontro, e eu estava indo para a casa dela. Ela começou a chorar e terminou comigo porque eu presumi que iríamos nos ver naquela noite. História 2. Aquelas mulheres que vão atrás de tudo num divórcio, as que tentam deixar o cara sem nada. Minha mãe está fazendo isso nesse momento para o meu pai, e eu disse que eu vou fazer qualquer coisa que for preciso para ajudar o meu pai legalmente a salvar qualquer coisa que ela ainda não jogou fora, vendeu ou destruiu. História 3. Chamar você de papai. Pare com isso. É muito estranho. História 4. Agir como se uma doença mental fosse uma parte da personalidade dela. Como por exemplo: me desculpe por ter dito todas aquelas coisas desagradáveis antes, mas eu sou bipolar, então tá tudo bem e eu não estava falando sério. Edição. Eu deveria ter sido mais claro no começo. Isso faz referência àquelas pessoas que usam suas condições como desculpa para continuar dizendo ou fazendo coisas desagradáveis, ou referenciar aqueles que fingem ser bipolares apenas para que possam dizer coisas desagradáveis e ter uma desculpa caso sejam confrontados. História 5. Manter um relacionamento com sua mãe mesmo após a separação. História 6. Tentar nos isolar de amigos, especialmente outras mulheres, e familiares porque elas querem que nos concentremos no relacionamento e priorizemos as necessidades emocionais dela sobre todas as outras em nossas vidas. E tudo sob o pretexto de querer desenvolver um vínculo e nos conhecer melhor. Mas se você prestar atenção, pode perceber quais são as reais intenções dela. História 7. Quando elas não conseguem perceber que, às vezes, quando eu tenho um tempo livre, precisa ser um tempo livre para mim e não deveria ser automaticamente um tempo dedicado para ela. História 8. Me tocar quando você nem me conhece. Estou em ótima forma e a quantidade de mulheres que tocam meus braços, ombros e peito quando eu saio é alta demais para o meu gosto. História 9. Montar armadilhas para nos testar. Ficar triste com algo que fizemos ou dissemos em seus sonhos. Mentir na nossa cara quando fazemos perguntas diretas como: o que há de errado? Como você está? Etc. História 10. Quando ela quer saber meu nome de usuário do Reddit. Muito tóxico isso. História 11. Objetificar os homens. Quantas vezes no local de trabalho eu ouvi mulheres dizerem o que gostariam de fazer com um determinado homem, quase babando em público. Se um homem fizesse os mesmos comentários, ele seria demitido. História 12. Como ninguém mencionou isso, definitivamente não é a maioria das mulheres. Mas às vezes acontece. Ficam bravas se você não estiver afim. Tipo: não estou acreditando nisso. Você é homem. Você sempre tem que querer. Você não gosta mais de mim? Não, Andrea. Só não estava com vontade naquele dia. E sim, gostava muito de você. História 13. Minha ex exigiu que eu retirasse uma única foto de uma amiga platônica que conheço há mais de uma década e que é muito bem casada com um amigo nosso. Aquela foto fazia parte de um conjunto de 8 no total. As outras 7 fotos eram apenas fotos de grupo da referida amiga platônica e principalmente de outros amigos homens. História 14. Fazer uma conta nova de rede social depois que eu bloqueei você. História 15. Contato físico indesejado. Saí para jantar com um monte de amigos e coincidentemente eram todas mulheres. E a garçonete estava dando em cima de mim, o que envolvia flertes óbvios, com os quais não me importei.
só que ela estava colocando as mãos nos meus ombros e na parte superior do meu peito. Todos nós rimos da situação depois, mas eu fiquei seriamente incomodado com isso. E se os gêneros fossem invertidos, garanto que ninguém teria rido. História 16. Quando as mulheres dizem coisas como "Ah, se eu fosse 10 anos mais nova", se referindo a meninos menores de idade, é estranho, e se os gêneros fossem invertidos, você chamaria a polícia. História 17. Saí com um grupo de amigos no fim de semana passado. Estávamos em 6, e uma garota aleatória começou a ficar perto de nós como um cachorrinho perdido, e simplesmente não queria ir embora. Ela era atraente, mas tão obviamente desesperada por atenção, que ninguém do nosso grupo de homens realmente quis dar atenção para ela. Essa menina estava olhando para todos nós, tentando abraçar a gente e tal, mas os caras estavam jogando ela uns para os outros. Não tenho certeza se isso é mais patético do que estranho, mas se um cara fizesse a mesma coisa, ele seria rotulado como estranho. Então sim, ela era estranha para mim. Sinceramente pensei que ela era uma acompanhante ou algo assim, e que ela estava tentando vender os seus serviços, porque não é normal o jeito que ela estava abordando os caras. História 18. Já aconteceu isso comigo algumas vezes, mas não sei se é muito comum. Quando vou a um bar para tomar alguma coisa, tipo numa sexta-feira à noite, eu costumo ir com amigos. Vou ao banheiro e às vezes o bar fica lotado, então tenho que passar por um grupo de pessoas. Várias vezes sou esfregado ou acariciado por mulheres. Às vezes na virilha, às vezes no peito ou nos ombros. Não quero isso e nem estou sinalizando que eu quero ser tocado. Estou apenas falando com licença e passando. Isso me incomoda toda vez que acontece. História 19. Não é bem estranho, mas quando uma mulher vê um pai solteiro com seu filho e sente que não há problema em dizer que eles estão indo muito bem. Eu entendo que elas possam achar que estão ajudando ou algo assim, mas o estigma por trás de caras que não sabem como criar um filho é irritante demais. Eu tenho a custódia de meio a meio da minha filha e ela é criada de forma brilhante por mim e pela mãe dela, mas posso garantir que a mãe dela nunca recebe elogios aleatórios apenas por andar em uma loja com nossa filha. Isso não é apoio, é condescendente e, por favor, pare. Edição. Eu vi alguns comentários sobre aceitar elogios. Minha filha é uma lindeza e sempre recebe elogios genuínos de quem passa. Esse tipo de elogio eu recebo com orgulho e um sorriso. O problema são as pessoas que se aproximam em estado de choque ao ver um pai sozinho com sua filha e pensam que ele está perdido sem ter uma mulher para dizer para ele como criar sua filha. E precisa de um tapinha nas costas. Edição 2. Só para esclarecer, respondo sempre com um sorriso e agradeço independentemente da forma como sou abordado. História 20. O jeito como as mulheres compartilham coisas muito íntimas sobre o que elas fazem com os homens. A sociedade e a mídia querem que você acredite que os homens que falam sobre isso o tempo todo e que eles apenas objetificam as mulheres com quem dormiram. Não sei se talvez eu esteja apenas saindo com as pessoas erradas, mas honestamente, o máximo que você costuma ouvir de um cara é que ele dormiu com uma mulher, mas as mulheres tendem a contar imediatamente as coisas para as suas amigas e compartilhar detalhes que honestamente podem ser embaraçosos ou desconfortáveis para o cara. Eu, por exemplo, me sinto muito desconfortável e assustado ao pensar que, se eu dormir com uma mulher, tenho que aceitar que todos os amigos dela saberão todos os detalhes sobre a experiência, tamanho, desempenho, quanto tempo durou, como eu fui. Parece uma grande violação de privacidade. História 21. Honestamente, sem dúvidas, as mulheres que exploram as emoções dos homens. Podemos não chorar no cinema, mas isso não quer dizer que somos incapazes de experimentar feridas emocionais profundas e dolorosas. Em geral, parece ser mais aceitável que as mulheres critiquem os homens por causa de sua imagem, como a nossa altura, peso ou renda, enquanto
Enquanto, por outro lado, os homens não podem criticar as mulheres sem serem babacas. Então, sim, as mulheres que criticam os caras por razões superficiais são estranhas, arrogantes e com mais bandeiras vermelhas do que um jogo de campo minado. História 22. Estou postando meio tarde, mas ainda não vi isso ser mencionado. Distribuir fotos íntimas que elas recebem dos caras para seus amigos sem permissão. Eu peguei várias mulheres fazendo isso e elas vão brigar contigo se pedir para parar. Mais um exemplo de que só é um problema se os gêneros forem invertidos. História 23. Eu tenho uma amiga que sempre que ela começa a namorar um cara, ela faz uma lista de coisas sobre o cara como se ela estivesse listando um currículo. Nunca é nada sobre a personalidade ou senso de humor ou sobre as características dele que ela gosta. É sempre emprego, carreira, faculdade, salário e casa. Eu tive que falar para ela que isso estava ficando estranho, porque parecia que ela estava fazendo uma lista para impressionar as pessoas, não para encontrar uma boa pessoa para ela. História 24. Não é exclusivamente uma coisa de mulher, mas minha ex tirava print das nossas conversas de texto e as enviava para sua família e amigos para ver a reação deles. Eram conversas mundanas, nem era nada interessante. Só que para mim parecia uma grande violação de privacidade. Além disso, ela era uma idiota. Espero que você veja isso, Laura. História 25. Sabe aquelas coisas que você não gosta que os homens façam? Você também não tem direito de fazer elas. História 26. Não sei se sou só eu, mas fazer voz de criança e se comportar feito criança realmente me fazem perder o interesse. Acho muito estranho. História 27. Fazer cócegas e ficar brava quando eu não gosto. Garota, eu não gosto de receber cócegas. Eu odeio isso. Eu não me importo que seja uma forma de demonstrar afeto. Eu não quero isso e, pelo amor de Deus, não é problema meu e eu não tenho que virar homem e aguentar. E a propósito, não significa não. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.